Essa é a minha visão em si de curto prazo do Bitcoin, seguindo o viés em si do médio, do longo prazo em si, que é queda. Aqui, como a gente pode ver em si, o preço ele vem se acumulando durante esses dias em si, em um canal lateral, onde eu já tinha alertado em si que ele poderia em si vir capturar esse fundo lá de trás, e ele captura em si justamente em si com essa vela vermelha, a qual vocês podem ver. Depois disso em si o preço ele veio se acumulando, se gerando liquidez e criando em si nos tempos gráficos em si ainda menores em si regiões de liquidez em si. Pois o preço hoje em si ele veio em si capturou essas liquidez em si dos fractais em si menores e do fractal maior em si do HLIS, que já era uma região em si que ele tinha em si capturado em si antigamente, antes em si, em outros fractais como o do H2 e do H4. Agora em si, após ter formado essa nova região de liquidez, o preço vem e captura ela a partir dessa vela verde ao qual vocês estão vendo. E aqui na seção da Ásia em si, como ele capturou em si a liquidez em si dessa faixa de preço, desse range de preço e desse fundo, a qual nós estamos vendo aqui do H2, que também é o fundo do H4. Então o que que acontece? Então na seção de Londres em si, provavelmente o preço ele vai vir buscar essas máximas em si, onde ele vai encontrar esse order block, esse order block também e esse FVOB, onde eu acho em si que o preço tende a parar em si para retomar essa queda, possivelmente ou nesse ou nesse. O que vai ditar em si é o volume. Para quem gosta em si de analisar em si outros contextos em si, poderia em si ditar também um RSI, poderia ditar em si também o preço está próximo em si de uma região em si de fibra, tá certo? E a média móvel em si de 200 em si que está se aproximando em si dessa zona, tá certo? Que é o bloco de ordem. Então, se Londres vier capturar essas máximas em si, parar nesse order block e vier a cair, onde nesse order block a gente tem FVG, a gente tem liquidez em si, a gente tem um bloco em si, a gente tem um novo fundo por preço em si vir capturar, a gente sabe em si que se a Ásia lateraliza, busca em si o fundo, Londres em si tende a vir capturar em si o lado contrário em si, que é a máxima em si, onde também tem regiões em si de liquidez. E aqui nós temos o que? Nós temos em si um order block. E se isso acontece, qual é o ponto mais provável em si que vem acontecer após isso? Justamente em si Nova York vir capturar o lado contrário em si de Londres, ou engatar em si a favor de Londres, essa máxima, que não é muito provável, vendo em vista em si que a gente temos em si no médio e no longo prazo o BTC queda, tá certo? Segundo a teoria em si de Elliott, tá bom? E segundo o SMC também, que temos em si blocos de ordem muito bons em si em regiões mais abaixo em si do preço, tá bom? Então, tendo em vista isso, eu passei aqui para vocês essa é a minha visão em si gráfica, tá certo? Pro Bitcoin. Aí aqui, como a gente podemos ver em si, nós temos o RSI que tem espaço sim para vir buscar esse bloco em si, tá certo? E os outros blocos em si mais acima, que aí teremos em si regiões em si mais fortes em si, que é a região de 50, que é a região de 61 em si, tá certo? De FIBO, mas é provável que o preço em si pare nesse primeiro bloco ou nesse segundo bloco. O que eu analisaria em si para pegar uma operação, tá certo? Isso é uma operação em si de curto prazo, tá certo? Nesses blocos em si, eu esperaria ou um alinhamento do fluxo, tá certo? Ou uma vela e buscar esse bloco. E uma vela em si, após em si essa busca desse bloco em si, vinha a rejeitar, ou seja, a próxima, a vela em si vinha a rejeitar, tem uma rejeição forte. Então eu iria entrar em si nessa terceira vela, eu iria colocar em si no stop, ou assim em si,
da vela anterior, tá certo? Ou eu iria colocar em si o meu stop loss em cima desse bloco de ordem, um pouco mais acima dele, tá certo? Esses são os dois posicionamentos em si de stop que eu poderia em si fazer, e esses seriam em si os dois modos em si de entrada, tá certo? Nessas zonas. Claro em si que o alinhamento de fluxo ele traz uma assertividade maior, tá certo? Mas como nós temos em si uma tendência muito forte, estamos tendo em si rejeições em si, ETFs, estamos tendo em si guerras em si, isso já entra no contexto em si econômico, um contexto em si on-chain, em si uma análise mais on-chain, é bem capaz em si que nem dê tempo em si da gente tá buscando esse elemento de fluxo, tá certo? Em um tempo gráfico em si menor, uns 15 minutos por exemplo. Então, o que iria acontecer? Nós iríamos acabar se perdendo essa entrada. Então, no meu ponto de vista em si, o segundo modo de entrada ele aparece em si como mais viável em si para já estar fazendo essa entrada, tá certo? Porque aí o risco retorno fica muito bom e nós podemos em se posicionar o nosso take profit em si nessa região onde o preço tende a buscar, que é o fundo que ele se formou, tá certo? Mas tudo vai depender em si da movimentação em si do preço, tudo vai depender em si do volume em si que está sendo gerado, a partir do momento em si que o preço tocar nessa zona em si, tá certo, de venda, tudo vai depender em si do contexto, como o preço em si trabalhou para chegar até essa zona, tá certo? Se houve rejeição, se não houve rejeição, então essa é a minha visão em si do curto prazo em si para o Bitcoin nesse momento, tá certo? Ela pode vir a mudar, obviamente, em si, porque nós estamos vendo em si que o preço ele tá vindo ali, como é que eu posso dizer, só mais caindo. Possa ser que o preço em si ele chegue próximo da região, até captura a liquidez, mas vá somente ali no FVG e já caia. Não chegue nem aí no bloco. Possa ser que ele respeite nessa média de 20, como vocês estão vendo aqui, que é da banda de Bollinger em si, já caia. Possa ser que sim, tá certo? E já vem se engatar uma queda novamente. Mas se ele vem em si na nossa zona ideal em si para venda, vou estar vendendo, buscando em si, provavelmente em si entrar nesse segundo método em si de entrada e posicionar em si o stop em si, o primeiro método em si de posicionamento do stop, que é acima em si do bloco. Se não ficar em si um stop muito caro, se for um stop muito caro, eu vou posicionar um pouco mais acima em si da vela de rejeição, que é a vela anterior a que eu vou entrar, que já vai ser a terceira vela após o preço ter tocado em si no bloco, tá certo? Mas isso, novamente eu falo, se vier a ter esse volume, se vier a ter rejeição em si do preço após tocar naquela região em si de entrada, tá certo? E a minha visão em si de médio e longo prazo em si pro Bitcoin ela não muda, é de queda, tá certo? Buscar regiões lá dos 40 mil em si, Bitcoin, 40 mil um pouquinho, tá certo? Então, eu estou buscando em si fazer, eu trato uma operação dessa hoje, no H2 em si, no fractal em si, que muitos consideram alto, até para fazer em si um scalp, já é uma região em si, quer dizer, um fractal em si para fazer day trade, tá certo? Mas eu trato isso hoje no Bitcoin, no momento que ele se encontra, na volatilidade que ele se encontra, como um scalp ou um intraday em si, mais puxando para um scalp. Por quê? Porque o Bitcoin em si, ele, entendo do meu lado, porque o Bitcoin em si, ele está muito volátil nesse momento, tá certo? Para estar fazendo day trade e intraday também. São operações em si que tendem a ser mais assertivas hoje em si, um swing trade, tá certo? Que é o que eu estou buscando fazer em si com um capital maior.
que é naquela região justamente que eu falei em si, do preço de buscar os 40 mil e pouco em si, tá certo? A gente temos um OB em si mais abaixo em si, lá na casa dos 30 mil em si, mas eu não acredito muito que o preço ele venha chegar até essa região. Mas se o preço passar dos 40 mil dólares em si, é justamente onde ele vai parar, uns 30 mil e pouco. Mas eu desde o começo em si venho batendo na mesma tecla. O que eu acredito hoje que o Bitcoin em si é a faixa etária dos 40 mil e pouco. Não acredito que o Bitcoin em si vai parar nos 60, nos 55, nos 50, eu não acredito. Eu estou buscando a região dos 40 mil e pouco desde o começo, como eu falei. E o preço em si ele vem respeitando esse viés em si de queda até o momento. Agora o que eu venho buscando fazer hoje são espécies de micro scalpers, grandes scalpers em si, que muitas pessoas em si tratam como day trade ou intraday, tá certo? Um pequeno swing trade. Mas por que em si eu chamo de um grande scalper ou no máximo em si um intraday? Justamente em si, porque o Bitcoin não vem, pelo menos em si, no meu ponto de vista, respeitando em si entradas para day trade e intraday, tá certo? Ele não vem dando espaço para a gente trabalhar dessa forma, ou pelo menos em si, se vem, no meu ponto de vista, é algo muito volátil em si, é algo em si que estamos arriscando nosso capital, tomando muito risco além em si do normal, tá certo? Porque ele vem mudando em si esse viés em si em fractais menores com H1, H2, muito fácil, para alta, para baixo, entendeu? Tem muito ruído nesse gráfico. E olha que são fractais em si, que para nós que operamos em si day trade e intraday, são os fractais ideais em si, para ter menos ruído gráfico. H4, H2, H1, né? Para a gente estar buscando em si um alinhamento de fluxo ali 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos. Mas ele não vem deixando espaço, pelo menos para mim em si, em operações mais assertivas, não vem deixando espaço para mim poder trabalhar em cima. Um day trade, um intraday, tá certo? Ou até mesmo em cima scalp, tá bom? Então, para hoje, para mim, o H2 em si, o H4, se tornou em si, como é que eu posso dizer, fractais em si para fazer scalp, tá certo? Não é que a uma operação que dura um dia é uma scalp. Não, eu tenho em si convicção, eu tenho em si ciência que isso não é um scalp, isso é um day trade, tá certo? Isso é um intraday, tá certo? Eu tenho convicção disso. Uma operação que dura mais de um dia um intraday. Uma operação que dura um dia em si, algumas horas em si, eu tenho convicção em si, eu tenho ciência que isso é um day trade. Só que se nós formos levar em si isso para matemática, não está mais se tornando, pelo menos no ativo em si, no par do Bitcoin em si, como um day trade, mas sim como um scalp de longo prazo, tá certo? Então por isso que, essa é uma exploração, por isso que eu falo em si, nos vídeos em si, no tema do vídeo, scalp, tá certo? Mas não estou aqui buscando operações nos 30 minutos, nos 15 minutos em si, para entrar num minuto, tá certo? Só para deixar ciente vocês. Então essa é a minha análise em si, tá certo? O Bitcoin, acredito em si que ele venha buscar isso de hoje em si para amanhã ou depois essa região, se caso ele vier a vir buscar, tá certo? Essa região que eu relatei para vocês, só para deixar aqui marcado, tá certo? Quais são as regiões em si dos blocos. A região do bloco em si primária é 61.596 o começo, e o final desse bloco está em si na faixa de 61.990. O segundo bloco em si está na faixa dos 62.330, o começo,
E o final dele em si está na faixa de 63.220, tá certo? O final dele. Ele confluencia em si com uma fibra, tá certo? O segundo em si bloco, ele está confluenciando em si com a fibra, tá certo? Na região em si de 61. E ele começa em si na faixa etária de 63.800 e termina em si na faixa etária de 64.240, tá certo? Só que ele já está acima da região em si, da média de 200, para quem gosta em si de operar com médios aí, tá certo? Suporte e resistência aí de médios. Já o segundo em si que eu mencionei, o começo dele ainda não está na média em si de 200, tá certo? A média de 200 está um pouco mais em cima ali, tá um 0,30% mais acima, tá certo? E já o primeiro em si que eu falei, a média de 200 em si, tá mais acima, tá certo? Isso é para quem gosta de operar com médio. O RSI em si, ele está na faixa etária agora, nesse exato momento, de 41%, tá certo? E essa é a segunda vela em si do H2, do fractal de H2, tá certo? Após ter formado o fundo e ter capturado essa liquidez em si desse fundo, que foi formado em si esse fundo, justamente porque capturou em si o outro fundo que eu tinha falado e mencionado que iria capturar, tá certo? Então, novamente em si, eu falei que esse fundo também ia vir ser capturado, tá certo? E veio ser capturado. E agora eu acredito em si que esse fundo que se originou aqui, ele também vai ser capturado, tá certo? Após o preço vir buscar em si esses OBs que estão aqui mais na parte de cima, que eu relatei, mencionei aqui para vocês, tá certo? Mais aqui atrás, nós temos em si uma região de FIBO de 61, tá certo? Isso do fractal em si semanal. Aqui na região em si de 57.880 nós temos em si uma região em si de FIBO, tá certo? A qual o preço tocou e fez justamente esse fundo que eu mencionei aqui para vocês, que no meu ponto de vista o preço ele tende a vir perder. Então essa é a mesma FIBO que eu venho mostrando aqui para vocês em si, juntando ela em si com a teoria em si de Elliott, juntando em si com a teoria de Wyckoff, juntando em si com aqueles blocos em si de SMC que eu tinha relatado aqui para vocês também, tá certo? Então é um ponto forte, tá certo? Que o preço veio tocar, é um ponto forte em si, só que não vimos em si muito volume entrando, tá certo? Aqui no indicador de volume a gente não vê em si uma barra muito expressiva de volume. Notem-se que os volumes anteriores em si eles foram em si altos, tá certo? E depois em si com o tempo eles vieram a diminuindo e justamente em si nesse toque a qual a gente viu, o volume em si ele acabou sendo muito pequeno em si, já que é uma região de fibra em si do semanal, era para ser um volume muito mais consistente, um volume muito mais forte em si, tá certo? Para a gente poder até, quem gosta de usar a FIBO, eu gosto muito de usar a FIBO com confluência em si de FVG, de order block em si, para a gente poder entrar, tá certo? Mas não vi volume. A gente estamos agora dentro em si, o preço está dentro em si do primeiro bloco em si de SMC que eu tinha relatado para vocês antes, que esse bloco em si ele tendia a ser não muito forte e o preço em si iria perder ele. A gente já estamos vendo esse três toques em si e cada um desses três toques em si o preço ele fez fundo e foi rompendo o fundo anterior e agora nós estamos vendo se o preço tocando justamente nessa região de 61 da FIBO semanal em si, nesse bloco semanal, e não estamos vendo esse um volume considerável, tá certo? E o RSI já está chegando em si na faixa etária de 45 e nada de volume. Então o que eu acredito em si é que o preço ele não vai segurar, novamente se eu repito que ele não vai segurar nesse bloco, tá certo? Ele vai em si buscar os blocos mais acima, como
um respiro em si no micro, porque isso em si é um fractal micro hoje para o Bitcoin em si, tá certo? Buscando uma análise mais consistente, uma análise mais assertiva, é um fractal micro. É o H1, o H2 ou o H4, tá certo? É fractal micro, é fractal hoje de entrada pra gente, tá certo? Então, buscando em si acumular caixa nesses fractais em si, uma entrada em si no H4, no H2 ou no H1 em si, e esperando um alinhamento em si de fluxo em si no M5, no M15 ou no M30, o que eu acredito, o preço ele vai em si buscar um desses blocos em si que eu relatei aqui para vocês em si, e depois em si ele tende a cair, rompendo novamente esse fundo em si que eu mencionei, a qual ele foi feito, tá certo? E ultrapassando essa região de fibra em si, de 61, da fibra do semanal, e buscando em si aquele mesmo viés em si de queda para ir buscar, continuar essa busca em si do bloco em si dos 40 mil uns quebradinhos, né? Tá certo? Que também é um bloco do semanal que eu já vim relatando aqui para vocês nos outros vídeos, que é onde eu acredito em si que o BTC em si vai engatar essa alta após o preço alinhar fluxo, se ele vem alinhar fluxo, né? Caso se ele não alinhar fluxo, a gente entende em si que ele vai buscar em si regiões mais inferiores, regiões mais abaixo, que é a região em si do bloco em si de 30 mil, tá certo? Mas eu não acredito em si que ele vai em si buscar esse bloco de 30 mil. É mais uma segurança, é mais um viés, mas tá, se ele não respeitou esse bloco dos 40 e poucos mil, então onde é que ele vai parar? É só para isso, tá certo? Então é isso. Ficou um vídeo um pouco mais longo comparado aos outros, mas só para dar uma explicação porque eu falo scalp, tá certo? Mesmo tendo convicção, mesmo tendo consciência se que é uma operação em si de day trade ou intraday, tá certo? Ou um pequeno swing trade, tá bom? E explicando em si aqui um pouco mais, uma explicação um pouco mais extensa em si, justamente em si porque eu não tinha feito vídeos anteriormente explicando qual era o meu viés em si no fractal em si micro para buscar acumular caixa ou até mesmo em si para relatar o que o preço vem fazendo, tá certo? Nessa queda dele. E para dizer em si se continuamos numa queda ou se continuamos ou se engatamos em si um alto. Meu viés é que continuamos em si numa queda. O preço ele pode fazer uma micro respirada, tá certo? No H4, no H2 ou no H1. Ou em ambos, que é o que ele, na minha convicção, que é o que ele vai fazer agora, tá certo? Nesses de hoje em si para daqui a 2 dias, tá certo? Então, ficou uma análise um pouco mais extensa, uma análise um pouco mais falada em si, mas essa é a minha visão, esse é o meu contexto, essa é a minha direção em si do preço que ele vai tomar, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like, faça um comentário. Se eu fiz alguma análise em si que no seu ponto de vista poderia melhorar ou poderia consertar algum ponto que ficou no seu caso em si negligenciado ou errado em si, deixa aqui nos comentários, tá certo?